Olá, mais uma vez estamos aqui para nós ganharmos uma cosmovisão bíblica a respeito de todas as coisas. Esta série de mensagens que estamos trabalhando é para que nós possamos trabalhar tanto os fundamentos da fé cristã, como outros assuntos, inclusive polêmicos, dentro da Bíblia. Quero te dizer que a Bíblia, ela é a revelação verbal de Deus. Nós não podemos conhecer a Deus perfeitamente se nós não usarmos, não conhecermos, não meditarmos, estudarmos a Bíblia. E hoje eu quero trabalhar com você um tema bastante importante: o sofrimento dos justos. Existe um tema dual a este, que é a prosperidade dos ímpios, que está retratado, por exemplo, no Salmo 73, mas eu não quero estar tratando com você sobre a prosperidade dos ímpios agora. Por que pessoas más têm coisas boas acontecendo em suas vidas? Por que coisas boas acontecem com pessoas más? Isso é o problema da prosperidade dos ímpios. Mas eu não quero trabalhar isso agora. Eu quero trabalhar no problema dual, na recíproca desse problema, que é por que pessoas boas sofrem, ou por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Primeiro, eu quero dizer, aqui na Bíblia, lendo com você aqui, um texto aqui de Jesus, em Lucas 13, versículo 1 em diante, quando ele diz assim: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, Jesus, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido, sofrido estas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Uma palavra muito importante de Jesus aqui. Ele está dizendo assim, basicamente: não há maldição porque você está sofrendo um infortúnio. Você não está debaixo de maldição. Não necessariamente você está sendo punido por Deus por seus pecados ou por pecados, porque coisas ruins acontecem com você. O que ele está mostrando aqui, entre outras coisas ensinadas, é que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Pode esperar que pode acontecer com qualquer um de nós. Lembra quando ele disse assim: olha, vocês devem ser como o Pai Celestial de vocês é, que faz sol nascer e chuva cair sobre maus e bons, justos e injustos? Ou seja, existe em Deus uma espécie de tratamento isonômico, equitativo, com todas as pessoas, sejam elas boas ou más. Quando Jesus fala de sol nascer e chuva cair, ele está falando de coisas boas. Ali ele está falando que coisas boas acontecem com pessoas boas, mas coisas boas também acontecem com pessoas ruins. A recíproca é verdade, como eu estou querendo enfatizar. Coisas ruins acontecem com pessoas ruins e coisas ruins acontecem com pessoas boas também. Por quê? Bom, porque nós vivemos num mundo mau, numa terra amaldiçoada, num corpo fraco, numa situação que está cheio de riscos e perigos e ameaças. Mesmo que a gente procure viver corretamente em tudo, pessoas do nosso lado não estão fazendo isso. Como nós vivemos nesse grande ambiente mal, corrompido, amaldiçoado, nós vamos estar
recebendo sobre nós, de vez em quando, com alguma frequência, infortúnios. Mais ou menos, segundo aquele ditado, quem está na chuva é para se molhar. Nós estamos na chuva do mundo mal. De vez em quando você vai ter alguém entrando na justiça injustamente contra você, enfermidades, acidentes. É claro que pessoas cuidadosas acidentarão menos. Pessoas que cuidam melhor da sua saúde ficarão menos doentes. Pessoas que são mais prudentes serão alvos de menos ações judiciais, é claro, porque isso exige de nossa sabedoria. Porém, mesmo tomando todos os cuidados, você e eu estamos sujeitos a enfrentarmos infortúnios. O livro de Jó inteirinho foi escrito sob essa perspectiva, porque os justos sofrem. Em especial no livro de Jó, há algo a nos ensinar. Ali tem uma ação de Satanás que requeriu Jó diante de Deus. Não vamos agora entrar em detalhes por que isso foi possível, por que isso aconteceu, qual era a especificidade de Jó para Satanás requerer isso. Só um detalhe que eu quero comentar com você, para você pensar. Talvez o que pior de aconteceu com Jó ali foi perder os seus filhos. Mas você se lembra que no livro de Jó está revelado que Jó, ele oferecia sacrifício a Deus pelos seus filhos, dizendo, se porventura algum filho meu pecou, então eu já estou oferecendo sacrifício por eles. Então, isso é um indício que os filhos de Jó eram incautos, não buscavam a Deus, provavelmente se metiam em festas, atividades pecaminosas, viviam usufruindo da riqueza que tinham, esquecendo-se de Deus. O que quero dizer com isso? Primeiro, talvez uma possível falha de Jó na criação dos seus filhos, que não ensinou aos seus filhos os caminhos do Senhor. Jó conhecia, mas não ensinou aos seus filhos, um erro nosso de pais. Não adianta você conhecer a Deus, você ser cristão, se você não ensina os seus filhos assim. Você não caminha junto com eles, não os leva a serem cristãos também. Além disso, quando Jó viu seus filhos morrerem, ou seja, quando Deus permitiu que Satanás agisse sobre a vida de Jó, inclusive seus filhos, talvez, é uma conjectura possível, que os filhos de Jó estivessem em posição de condenação. Porque os sacrifícios de Jó pelos seus filhos não poderiam isentar seus filhos de culpa, porque cada um leva a culpa do seu próprio pecado. Não tem como Jó fazer Deus perdoar seus filhos pelos pecados deles, se os filhos de Jó não se arrependessem. Então, muito possivelmente, se os filhos de Jó andassem nos caminhos do Senhor, eles não seriam mortos. Jó ficaria pobre, talvez ficasse até leproso, mas os filhos seriam preservados. Ao que parece, Satanás pôde tocar nos filhos de Jó por culpa dos filhos de Jó. Os filhos de Jó não tinham a justiça que os protegia. Jó tinha. Tanto é que Deus disse para o diabo, não toque na vida de Jó. Porque Jó tinha um comportamento santo. Ele estava protegido pela sua piedade, pela sua retidão, pela sua comunhão com Deus. Mas os filhos dele não. E não adiantava Jó orar pelos filhos dele, Jó oferecer sacrifício pelos filhos dele, porque isso não salvaria os filhos dele. Claro que bênçãos podem vir, mas salvação não. Isso então mostra para mim e para você que a gente não deve apenas orar pelos nossos filhos, mas também devemos nós incitar, ensinar, admoestar, exortar, vou dizer para você como pai, até forçar com sabedoria, seus filhos a caminharem nos caminhos do Senhor. Fale com eles, ensine, exorte, admoeste, a tempo fora de tempo, sobre as coisas de Deus, para que seus filhos possam ter a chance de serem preservados.
Mas isso é um parênteses que eu fecho agora. O que eu quero falar mesmo é que Jó passou pelo que passou, mas ele nunca blasfemou. Questionou a Deus. Questionou a Deus. Pode questionar, irmão. Não tem problema algum. Está passando pelo sofrimento, pela tribulação, pelo infortúnio, pela perda, pelo prejuízo, pela injustiça, pela dor, pela enfermidade. Pode questionar a Deus, não é pecado questionar. Porém, não blasfeme, não ofenda a Deus, não seja ingrato nem ingrata com o que o Senhor já fez por você. Não faça isso, não faça isto. E eu vou ler para você aqui o que diz o profeta Malaquias. Na verdade, o que Deus diz no profeta Malaquias. Você vai ouvir agora as próprias palavras de Deus. Aqui não é Malaquias falando, não. Aqui é o próprio Deus falando. Malaquias registrou as palavras de Deus. E aqui você vai ver que Deus tem coração e sentimento. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis que temos falado contra ti, ó Deus, que falamos contra ti, ó Deus, que te deixou chateado, triste. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Como é que pode um homem pequeno, fraco, uma criatura, falar palavras que magoam Deus? O Criador é céus, o Altíssimo. Como que pode a minha, a sua palavra ferir o sentimento de Deus a ponto de Deus dizer: o que você está falando é duro para me ouvir, está me pesando o coração, está me doendo o coração que você está falando? E nós perguntamos: que temos falado contra ti, ó Deus? O que nós falamos, Senhor, que te magoou, Senhor? Deus responde no versículo 14. Eu estou lendo em Malaquias 3, 13 em diante. Estou agora no versículo 14. Malaquias capítulo 3, agora no verso 14. Vós dizeis, eu vou dizer para vocês o que vocês estão falando que está me magoando, diz o Senhor. Inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Inútil é servir a Deus. Tá vendo? Eu vou na igreja, eu oro, eu participo de culto, eu leio a Bíblia, eu vejo vídeos sobre Deus, eu estudo a Bíblia, eu oro, eu sirvo ao Senhor, eu evangelizo, eu ajudo as pessoas com necessidade, eu faço as coisas que Deus quer que a gente faz, e as coisas estão dando errado na minha vida. É isso que está sendo dito. Ainda falais mais. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Além de dizer que não vale a pena servir a Deus, ainda diz que o bom é ser ímpio. Porque os ímpios estão lá, não estão nem aí para Deus, fazendo pecado todo dia, e estão prosperando, estão bem. E eu que estou servindo a Deus estou mal. São essas palavras que magoaram Deus. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentamente os ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, do Senhor, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Deus então estava ouvindo a conversa das pessoas que temiam a Deus. Lembre-se, Jó nunca blasfemou, nunca ofendeu a Deus, nunca. Jó nunca disse: não valeu a pena a minha vida toda eu ter buscado ao Senhor. Não valeu a pena eu ter andado reto. Não valeu a pena eu ter sido um homem que orava. Ele nunca falou isso. Ele questionou: Deus, por que eu estou sofrendo? Isso pode fazer, não há nenhum problema, não há pecado nisso. Mas Jó nunca passou dessa linha vermelha. Ele nunca entrou na área da ingratidão. Da ingratidão. Ao dizer: não valeu a pena servir a Deus. Para que gastei meu tempo na igreja à toa?
que adiantou esses anos todos de servir a Deus na igreja, ser firme na igreja, de ler a Bíblia, de orar, de ir a cultos de oração, de ajudar os irmãos? Não adiantou nada. Isso Jó não falou. Isso é a linha vermelha, isso é o depois da linha vermelha. Se você já fez isso na sua vida, peça perdão a Deus, porque você magoou a Deus com a sua ingratidão e a maldade do seu coração. Isso é maldade de coração falar isso. O quanto Deus já fez por você. E você disse que não vale a pena servir a Deus? Meu Deus do céu. Deus então prestava atenção naquelas pessoas que conversavam entre si, que temiam o Senhor. E Deus levantou um memorial dessas pessoas diante dele mesmo. Ou seja, Deus disse: eu não vou me esquecer do que eu estou ouvindo dessas pessoas que me temem, que valorizam o meu nome, que são gratas de coração. Não vou me esquecer. Levantar um memorial significa isso. Deus falou: não vou me esquecer nem da dor, da ingratidão daqueles que blasfemam e dizem que não vale a pena me servir, porque eu sou injusto com eles. O ímpio sim é que está levando vantagem, porque ele prospera. Eu abençoo o ímpio e não abençoo o justo. Eu não vou me esquecer dessa maldade, dessa ingratidão, mas também não vou me esquecer do coração correto destes homens e mulheres que valorizam e são gratos eternamente pelo que eu fiz para eles. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que prepararei, disse o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. O dia que Deus está preparando é o dia de acerto de contas. Também chamada na Bíblia de dia do Senhor, dia de Cristo. É a grande tribulação. Na grande tribulação, Deus vai fazer o acerto de contas com a humanidade. Todos os ímpios que estão aí prosperando, dando risada, vão pagar caro até o último centavo da maldade que fizeram. O que é deles está sendo guardado. Eles vão prestar contas, mesmo que agora estejam aí, parece que estão por cima de tudo, estão bem, fazem coisas erradas e nada acontece a eles, só prosperam, só ficam mais ricos, são saudáveis, parece que está tudo certo para eles e continuam na impiedade. Haverá um dia do acerto de contas. Porém, os que são tementes a Deus e servem ao Senhor com afinco e com alegria, e não deixam que os seus corações fiquem perturbados pelo infortúnio, pelo sofrimento que porventura vem, o dia mau sempre virá para os homens de Deus e mulheres de Deus, mas nós venceremos. Esses que nunca blasfemam, que nunca são ingratos, Deus disse: eu vou poupar estes homens e mulheres como um homem poupa seu filho que o serve. Eles serão para mim particular tesouro no dia do acerto de contas. Eles serão poupados, serão preservados, serão salvos, serão livrados. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso. Ou seja, tem diferença e Deus faz diferença entre justo e perverso, entre quem o serve e quem não o serve. E é interessante o Senhor falar: vereis outra vez. Por quê? Porque já é possível ver. Só não vê quem não quer. Coração ingrato não vê. Porque ele é ingrato, está mergulhado na ingratidão, no egoísmo. Só pensa em si mesmo. Tem dentro de si uma espécie de espírito luciferiano, de postura luciferiana, dizendo que Deus não sabe ser Deus. Deus sabe ser Deus. Já há uma diferença, já é possível ver essa diferença entre o justo e o perverso se você tem um coração correto. Mas você vai ver outra vez e todo mundo verá outra vez que Deus faz diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que o serve e aquele que não o serve. Eu falo essas palavras com bastante ênfase. E se você acha que as minhas palavras são duras, lhe digo que a realidade é mais dura do que as minhas palavras. Ouvir a ingratidão de uma pessoa contra Deus é muito mais duro do que as palavras que eu usei aqui. Não é à toa que o Senhor fala: duras são as suas palavras contra mim.
Eu espero imensamente que você tenha um coração que fala palavras bondosas do Senhor, que louva, que agradece, que mesmo se questioná-lo, sempre se preserva no temor do Senhor para que não haja na sua boca jamais a ingratidão e a blasfêmia. Deus possa te abençoar grandemente, em nome de Jesus.